Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos ler Gênesis 5, do verso 18 ao verso 24. Essa semana Deus falou muito comigo nesse texto. Desde quarta-feira meu coração está ali queimando em relação a esse texto. Um texto simples, pequeno, mas não menos profundo por conta disso. Diz assim a palavra do Senhor: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 962 anos e então morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Ele gerou Matusalém com que idade? 65 anos. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Quantos anos Enoque tinha? No total, 365 anos. Mas ele andou com Deus quantos? 300 anos. Matusalém foi um marco na vida de Enoque a nível espiritual. Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. Tem tradução que diz, e já não era, pois Deus o havia levado. Em outras versões, Deus o tomou para si. O relato bíblico não fala muito sobre Enoque, mas ele fala o suficiente para a gente entender algumas coisas. Enoque gerou o homem que, à luz da Bíblia, foi o que viveu mais tempo na face da terra, à luz da palavra. Ele viveu 969 anos. Matusalém ou Metusalém, como algumas traduções dizem. Mas Enoque é o sétimo. Hoje nós vimos isso à tarde, estudando livro de Crônicas. Enoque é a sétima geração depois de Adão. Ele está lá no início. E ele está antes do dilúvio, umas boas centenas de anos, mas ele está na reta ali do dilúvio. Noé é bisneto de Enoque, né? E a Bíblia diz, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Isso dá para nós entendermos uma verdade que está aqui nas entrelinhas. Aos 65 anos, ele teve Matusalém. E a Bíblia diz que depois disso ele viveu mais 300 anos e Deus o tomou para si. O que fez Enoque andar com Deus? O que despertou Enoque depois que ele concebeu com a esposa Matusalém? A paternidade. A paternidade acionou uma chave dentro de Enoque. Ele não andou com Deus os 365 anos da vida dele. A Bíblia diz que ele andou com Deus 300 anos depois que foi concebido o filho Matusalém. Tem situações na nossa vida, Deus falava comigo, que nos aproximam de Deus, como aconteceu aqui com Enoque. Mas tem situações na nossa vida que, se nós deixarmos, nos afastam de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. Há situações que são geradas e nos abençoam, nos fortalecem, e algumas nos deixam enfraquecidos. Quais as situações na sua vida que você se lembra que te aproximaram de Deus? Às vezes é até um infortúnio, uma situação muito ruim que te aproxima de Deus. Mas às vezes uma outra situação, ela pode desabilitar você, desanimar você, deixar você se sentindo vencido.
alguma coisa tem te afastado do Senhor, de andar com o Senhor. E eu me perguntava, Senhor, andar com Deus seria o quê? O que seria isso? Seria só caminhar com Deus? Seria só vir aos cultos e evitar o pecado? Será que seria só isso? E o Senhor falava, andar comigo não é vida superficial. Andar comigo é algo que a gente tem falado aqui nesta igreja há muito tempo. É relacionamento. Mas aí eu fui pesquisar o hebraico dessa expressão, andar com Deus, nesse texto, no hebraico é halak. Halak é ir e vir com Deus, é se mover em Deus. É mais do que andar com Deus, é ir e vir com Deus. Halak, eu li, é muito mais que caminhar com Deus. É a ideia de viver continuamente em sua presença, manter comunhão íntima com Deus. Será que eu e você temos andado com Deus? Enoque andou com Deus 300 anos, não foram momentos. Ele tinha e desenvolvia relacionamento. Andar com Deus exige de nós perseverança, intimidade, aprofundamento, comunhão na vida com Ele. Se nós vivemos desta forma, andando com Deus, nós teremos muito mais dele em nós. E é interessante, eu gosto de lembrar isso. Deus não faz acepção de pessoas. Para salvação, não. Todo aquele que receber a Jesus será salvo. Todo aquele. A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Mas se você escolher ir além com Deus, andar com Deus mais do que eu, você terá muito mais do que eu, da presença dele. E não é uma questão de acepção, é uma questão de pertencimento e atitude. É essa a questão. A sua vida tem tido qual aproximação, qual nível de proximidade com Deus? Talvez a pergunta que não queira calar é o quanto você tem desejado de Deus na sua vida. O texto segue. Aos 365 anos de Noé, a Bíblia diz que ele já não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Enoque foi trasladado. E é interessante que eu sempre falei transladado, porque translado é esse deslocamento de um lugar para o outro. Mas quando é o translado, geralmente é a gente que escolhe ser transladado. O texto bíblico não fala transladado. Todos os textos que falam sobre isso falam trasladado. É até diferente de falar e de ouvir. Mas Noé foi trasladado. Deus o tomou para si. Ele não escolheu. Deus o tomou para si. Deus quer muito mais do que nos abençoar na terra. Deus quer que nós andemos com Ele. As bênçãos são consequências quando nós andamos com Deus. E o que pode nos atrapalhar de andarmos com Deus? Pecados escondidos, traumas, medos, desobediência. Tudo isso pode interferir na nossa vida de intimidade com Deus. Será que nós estamos apenas falando de Jesus, mas não estamos andando com Ele? Isso é possível. Hebreus 11, versos 5 e 6. Enoque, ele entrou para a galeria dos heróis da fé. Diz assim o texto: pela fé, Enoque foi levado
de modo que não experimentou a morte. Enoque foi levado, pois, antes de ser levado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então aqui também tem uma chave. Eu vou continuar a leitura, mas tem uma chave. Preste atenção. Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte. Antes de ser levado, antes dele ser trasladado, ele recebeu, ou melhor, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque tinha agradado a Deus. Agradar é outro verbo. Andar com Deus. Mas não só isso contribuiu para ele estar mais perto de Deus, a ponto de Deus desejá-lo para si. Mas ele agradou a Deus. E aí como é Novo Testamento, aí eu fui pesquisar no grego. E agradar nesse texto vem do grego, tomara que eu acerte a falar, euarastel. Euarastel, que significa, eu vou ler, agradar plenamente. Viver de uma maneira que receba a aprovação de Deus. Forte isso, né? Viver de uma maneira que receba a aprovação de Deus. E o meu coração lembrava do texto de Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Significa que nós só vamos ser aprovados, nós vamos agradar a Deus quando nós estivermos vivendo dentro da palavra. O que você tem vivido tem agradado a Deus? Salmo 19, verso 14, diz assim, que as palavras da minha boca, quando eu era bem novinha tinha uma música com esse texto, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Esse texto me lembra o outro que Jesus disse, né? A boca fala do que está cheio o coração, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Então eu agrado a Deus com o que eu falo. Eu agrado a Deus com o que eu faço. E eu agrado a Deus com o que eu penso, porque meditação tem a ver com o meu pensamento. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à boca, o Senhor, Ele já sabe. Ele já conhece. Talvez você não esteja falando tudo que se passa pela sua mente. Talvez nem seu esposo e a sua esposa saibam, mas Deus sabe. Quando andamos com Deus, vamos aprendendo um vocabulário do céu, vamos aprendendo a agradá-lo como Ele deseja. O texto deixa claro que Deus não observa só o que nós falamos, mas o que nós pensamos e o que nós fazemos também. Colossenses 1, versos 9 e 10. Diz assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Repitam após mim: sejam cheios do conhecimento, da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor,
do Senhor, agradando-lhe em tudo. agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão. Assim vocês frutificarão. Você quer frutificar? Amém. Você precisa agradar o Senhor, a Deus, em tudo. Amém. E agradar... Gente, a régua do céu é muito mais alta do que a minha. É muito mais alta do que a nossa. Agradar a Deus em tudo. E aqui já vem embutido algumas chaves. Precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Hoje já foi lido aqui Romanos 12. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não aos nossos olhos, mas dentro do olhar do Senhor, que enxerga muito além do que os nossos olhos podem ver. Com toda sabedoria, olha outra coisa difícil da gente viver. Sabedoria e entendimento espiritual complica mais um pouquinho. Precisamos ter o dom de discernimento de espíritos para vivermos de forma digna do Senhor. E aí nós vamos frutificar. O fruto na nossa vida, ele mostra o nível do nosso relacionamento com Deus. Sério isso, né? Muito sério. Nós devemos expressar Cristo, amados, em todas as nossas atitudes. Entende, Paulinho? Da roupa que a gente veste, daquilo que a gente come. Onde que a gente vai, a companhia que nós temos, tudo precisa expressar Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Você tem abençoado outras pessoas com a sua vida? Será que você só faz isso no dia do evangelismo, do discernimento de sementes? E quando você nem consegue vir, será que você faz isso onde está? Porque o discernimento de sementes é pontual, são dias específicos. Mas essa palavra do Senhor para nós, de revisão da nossa vida e do que nós temos abençoado outras vidas, ela é para todos os dias. A Bíblia então diz que Enoque agradou a Deus por ele ter crido. Foi pela fé, nesse texto diz, né? Antes de ser levado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E logo depois o texto diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Feche seus olhos. Comece a apresentar a sua vida ao Senhor. Não ore por mais nada nem ninguém agora. Ore por a sua vida. Pensa que o Senhor te mostre como está a sua rotina com Ele. Veja o que Deus está querendo falar ou já falando ao seu coração nesta palavra. Talvez o Senhor esteja levando coisas de você. O Senhor fala isso claramente no meu coração. De Enoque ele levou a vida. Pode ser que de você ele já tenha levado um bem. Alguma coisa específica. Precisamos discernir o que Deus está falando conosco. Apresente sua vida ao Senhor. Se você ainda não está tendo o grau de relacionamento com Deus que você sabe que pode ter, é hora então de você pedir misericórdia ao Senhor e começar a pedir ao Espírito Santo para te conduzir, para que você ande mais perto de Deus, para que você tenha um estilo de vida se movendo em Deus. Essa é a palavra para mim e para você. Pastora Lucília, se mova cada vez mais no Espírito de Deus. Diácono João Luiz, Lucas, Débora, Fátima, intercessora Fátima, diaconisa Celina, acolhedor Emerson, intercessora Hélia, acolhedor Paulinho e todos os filhos e filhas dessa casa, ainda que não estejam aqui, vivam, se movam em mim, diz o Senhor. Mova-se em mim, na minha presença, na minha vontade. O Senhor tem nos lembrado, eu tenho liberado a minha palavra entre vocês. Se movam nela. Ah, amados, em nome de Jesus, que haja temor e tremor
no meu coração e no seu. E que o nosso espírito se agite por dentro através do Espírito Santo de Deus. E nós sejamos conduzidos a lugares mais altos na presença do Senhor. Que o Senhor use sua vida para abençoar outras pessoas. Quantas vezes você olhou para alguém e Deus te deu uma palavra específica para aquela pessoa? Você pode me dizer, há 10 anos atrás isso aconteceu comigo? Não! O Senhor quer que isso aconteça como rotina na sua vida. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, nós conseguimos chegar mais perto do coração de Deus. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele vai dar conhecimento da sua aliança. Aleluia! Que seja assim comigo, que seja assim com você. Peça ao Senhor que tire todo impedimento da sua vida. Todo impedimento, se tiver pecado, confesse agora ao Senhor, zere isso em nome de Jesus. Deus tem dado oportunidade nessa casa de arrependimento, de confissão de pecados. Essa casa tem uma pastora psicóloga que o que ela menos prega é autoajuda e psicologia. O que menos acontece aqui. A gente libera a palavra. E em nome de Jesus, que a palavra promova vida na sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor amado, pelo registro que tu deixaste de Enoque. Senhor, muito obrigada, Pai amado, porque sabemos, Senhor amado, que todas as vezes que estamos mais em comunhão contigo, nós fluímos muito mais na tua presença. Então, em nome de Jesus, desperta-te, Sevaot Church, Senhor, para dias mais profundos contigo, em nome de Jesus. Libera palavras, Senhor. Libera sensações, Senhor. Libera, Senhor amado, olhos espirituais, ouvidos espirituais, corações sensíveis ao teu mover. Que o teu sobrenatural, Senhor, seja uma realidade na nossa vida, no dia a dia. Mas sabemos que o teu sobrenatural não é mágica. O teu sobrenatural é resultado de uma vida aos teus pés. Em nome de Jesus, Senhor, que haja, Senhor, um desejo despertado pelo teu Espírito, Senhor, para que nós possamos procurar, em nome de Jesus, com zelo na tua presença, Senhor, os melhores dons. Em nome de Jesus, que seja, Senhor, liberado sobre a nossa vida como o Espírito lhe apraz, os melhores dons. E que haja, Senhor amado, uma igreja vibrante, ousada, cheia do teu Espírito, Senhor, abalando, Senhor, as forças das trevas e sendo sal e luz, como a tua palavra diz, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com a Rosa e o Chico onde eles estiverem, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ele é maravilhoso. Que Ele te abençoe com uma semana cheia de fome e sede pela presença dEle, em nome de Jesus.